Amuleto difusor em macramê. Vem comigo. Plantão criativo dia 11. Sentido. Para essa peça, eu usei o fio policromia da Fischer. Ele é um cordão agulhado de poliéster com degradê. E também vou usar o fio de malha extra premium de 25mm. Nessa peça, eu também vou usar essas duas bolas que são feitas com raízes de patchouli e essa pedra de quartzo roxo. E antes de começar a trabalhar, a primeira coisa que eu fiz foi dividir as cores do fio policromia, para aproveitar ele da melhor forma possível, já que essa peça é pequena. A base da peça eu fiz no fio de malha na cor ocre, e foram 8 fios de 3 metros cada. E a partir do meio desses fios, eu anexei mais 2 pedaços de 1,40 m cada com a parte marrom do fio policromia. E trabalhando com nó duplo, eu fiz a alça inicial da peça. Para fazer essa alça inicial, eu gosto de trabalhar ela a partir do meio, então eu fiz 12 nós para cada lado, ou mais ou menos 10 centímetros. E com mais um pedaço de 50 centímetros na mesma cor, eu fiz o acabamento com o nó de falcaça. Seguindo, eu dividi os fios da base em 4, e com o fio mesclado marrom com vermelho, eu trabalhei o nó pipoca. Então aí foram 4 unidades de 80 centímetros desse fio. E para fazer o nó pipoca, foram 6 vezes o nó duplo e mais um de arremate. Continuei usando o fio mesclado marrom com vermelho e fiz uma espiral com fio duplicado usando 2 pedaços de 1,40 m cada. Com essa quantidade eu consegui fazer mais ou menos 9 centímetros de padrão. Depois da espiral eu acrescentei a primeira bola e aí eu deixei só os fios soltos, eu fui montando eles em pares e dividindo bem ao redor dela. E fechei aí com o nó de falcaça, ainda na mesma cor. Seguindo, eu comecei a trabalhar com o fio vermelho num padrão de coroa chinesa. Então aí foram 4 fios de 1,40 m cada. Dividi os fios da base em 4 novamente e fui trabalhando com todos eles juntos. Nessa parte eu repeti o nó 9 vezes. Aproveitando as sobras do fio vermelho da coroa chinesa, eu embalei 5 centímetros mais ou menos dos fios da base. Essa parte é onde eu anexei a pedra. Fechei essa seção com o nó de falcaça ainda na cor vermelha. Em seguida fiz mais uma espiral usando o fio duplicado, os dois com 1,40 m, e dessa vez usando o fio mesclado laranja com vermelho. Para anexar a segunda bola, eu fiz correntes de meio nó alternado, então foram 9 laçadas em cada uma. Fechei com o nó de falcaça com o fio ainda na mesma cor, e em seguida eu trabalhei mini espirais. Foram 5 no total, usando fios de 80 centímetros cada, e os grupos do fio base ficaram divididos assim. Nas laterais foram 4 grupos com 3 fios cada, e no centro um grupo no meio com 4 fios cada. As espirais de fora ficaram com mais ou menos 5 centímetros de comprimento, e a espiral do centro com mais ou menos 1,5. E esse foi o formato que ficou essa parte. Finalizei ele com nó de falcaça. E para finalizar a peça, eu fiz um padrão de coroa chinesa, usando 4 fios de 1,15 m cada na cor laranja. E esse é o resultado final dessa peça, que é um amuleto de proteção e difusor de aromas.